Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de absorção dos lipídios. A absorção dos lipídios compreende três etapas. A primeira etapa seria o processo da emulsificação dos lipídios, onde tem a atuação da bile. A partir da emulsificação, ocorrerá o processo da digestão dos lipídios. Na digestão dos lipídios ocorrerá a transformação de macro para micromoléculas. E, finalmente, ocorrerá o processo de absorção dos lipídios. A absorção dos lipídios compreende um processo onde ocorre o transporte dos lipídios da luz do intestino delgado para o interior da corrente linfática. Os lipídios vão ser absorvidos na forma de quilomicrons. Os quilomicrons são lipoproteínas que vão abrigar em seu interior os lipídios digeridos, seja triglicerídeos, seja o colesterol. Os quilomicrons são formados no interior da célula epitelial do intestino delgado. A partir dos quilomicrons, esta lipoproteína vai ser lançada para a corrente linfática. Na corrente linfática, os quilomicrons vão trafegar nessa corrente e vão ser liberados no ducto torácico para a corrente sanguínea. Agora, o que acontece? Uma enzima chamada de lipoproteína lipase tem como função clivar os triglicerídeos. Esta enzima está localizada no endotélio dos capilares que estão envolvendo células especializadas chamadas de adipócitos. Ocorre, por ação dessa enzima, a clivagem dos triglicerídeos em ácidos graxos livres e também monoglicerídeos. Agora, os ácidos graxos livres que foram liberados na corrente sanguínea vão atravessar a corrente sanguínea e vão entrar em células especializadas chamadas de adipócitos. Esses adipócitos vão pegar os ácidos graxos livres mais o alfa-glicerol fosfato, vão unir essas duas moléculas para formar novamente os triglicerídeos. Esses triglicerídeos ficam armazenados no interior dos adipócitos do tecido adiposo. Vamos falar agora a respeito das fontes de ácidos graxos nos adipócitos. Nós temos 3 fontes de ácidos graxos, sendo que 2 fontes provêm da glicose. Pode ser a glicose convertida em ácidos graxos ou pode ser também a glicose convertida em triglicerídeos no fígado, conforme nós já vimos no vídeo anterior. E uma outra fonte adicional de ácidos graxos seriam os próprios triglicerídeos que nós ingerimos durante a nossa dieta. E esses triglicerídeos, conforme acabei de mostrar para vocês, serão transportados na forma de quilomicrons. Os triglicerídeos são gorduras que serão utilizadas como fins energéticos secundários para o corpo, uma vez que a fonte primária de energia é a própria glicose. Nós também já vimos isso em vídeo anterior. Agora eu gostaria de falar para vocês a respeito de um outro lipídio, o colesterol. O colesterol, para as pessoas leigas, é demonizado. As pessoas acham que o colesterol é uma coisa horrorosa. Não é verdade isso. E eu vou mostrar para vocês que o colesterol é de extrema importância para o nosso organismo. O colesterol é um lipídio, é uma gordura exclusivamente de origem animal. Nós não encontramos colesterol nos vegetais, apenas nos animais. E o colesterol, diferentemente do que a gente viu em relação aos triglicerídeos, não são utilizados como fonte de energia. Vamos ver quais são as funções do colesterol. O colesterol, esse lipídio, ele é amplamente utilizado na formação da membrana plasmática.
Isso porque a bicamada fosfolipídica da membrana plasmática é extremamente maleável. Quem vai dar maior rigidez para a membrana plasmática é exatamente o colesterol. Mas o colesterol não é utilizado apenas na formação das membranas plasmáticas das nossas células. O colesterol também vai ser utilizado como um precursor dos sais biliares e também é utilizado como um precursor de hormônios esteroides. Quem são os hormônios esteroides? Por exemplo, a testosterona, o estrógeno, a progesterona, a aldosterona, cortisol, todos esses são hormônios esteroides. Na ausência de colesterol, não ocorrerá formação de hormônios esteroides, não ocorrerá formação de sais biliares e a formação das membranas plasmáticas das células serão prejudicadas. Então veja que o colesterol é sim importante para o nosso organismo. Vamos ver quais são as principais fontes de colesterol. Conforme eu disse, o colesterol é um lipídio de origem animal. Portanto, nós vamos encontrar colesterol na carne vermelha, no leite, na maioria dos queijos e a principal fonte de colesterol que nós temos na nossa alimentação são os ovos. Vamos ver também que existem consequências para o colesterol plasmático elevado. É aí que a maioria das pessoas falam mal a respeito do colesterol. E realmente, o excesso de colesterol, principalmente, nós temos o excesso de colesterol graças a uma dieta desequilibrada. Uma dieta com muita carne vermelha, muito gordurosa e com muito ovos e pouca atividade física. Isso leva a um desequilíbrio fisiológico que acaba elevando as concentrações plasmáticas de colesterol. Aí sim existe um perigo iminente para a vida dessas pessoas. Isso porque o excesso de colesterol pode causar várias doenças relacionadas com o coração, como o infarto do miocárdio, além de vários tipos de lesões cardiovasculares e, além disso, o colesterol elevado está associado ao AVC. Essa é a maneira pela qual as pessoas temem o excesso de colesterol. Mas veja o que eu disse, temem o excesso de colesterol. O colesterol é importante e tem muitas funções fisiológicas importantes, conforme eu disse em slides anteriores. Mas veja bem, o excesso dessa gordura pode trazer várias consequências para a pessoa. Agora nós vamos ver como ocorre o balanço, como ocorre a homeostasia da produção do colesterol no nosso próprio organismo. Primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é a síntese do colesterol. Saiba de antemão que a maioria das células, assim como as células endócrinas, produzem o colesterol, seja para a formação da membrana plasmática ou, no caso das células endócrinas, para a produção dos hormônios esteroides. Acontece que a maioria das células produz o colesterol, porém não produz o suficiente para atender às suas necessidades. Ou seja, não produz colesterol o suficiente para a formação das membranas plasmáticas ou para a produção dos hormônios esteroides. De uma forma um pouquinho diferente, as células do fígado, os hepatócitos, e a maioria das células do trato gastrointestinal, estas sim produzem colesterol em uma quantidade um pouco mais elevada. Nós vamos ver como ocorre a remoção do colesterol em casos de excesso. Se tivermos muito colesterol plasmático, ou seja, muito colesterol no sangue,
Parte desse colesterol será capturado pelos hepatócitos. Os hepatócitos são as células do fígado. Dos hepatócitos, o colesterol será secretado na bile. A bile agora vai ser lançada no interior do intestino delgado. O que vai acontecer com esse colesterol que está secretado na bile e lançado no interior do intestino delgado? Parte do colesterol volta para o sangue e a grande maioria do colesterol será excretado do nosso corpo juntamente com as fezes. Um outro fator importante para a síntese do colesterol seria a inibição desse lipídio sempre que ocorre o aumento do colesterol na dieta. Isso vai acontecer também por meio de uma enzima. Essa enzima recebe o nome de HMG coenzima A redutase. Esta enzima é crítica para a produção do colesterol. Então veja o que acontece. Nos hepatócitos, nas células do fígado, quando ocorre um aumento da concentração de colesterol, automaticamente ocorrerá uma redução da atividade enzimática. De maneira oposta, quando ocorre uma diminuição da concentração do colesterol, ocorrerá um aumento da atividade enzimática. Este aumento ou diminuição da atividade enzimática vai permitir o aumento ou a diminuição da liberação do colesterol para o plasma sanguíneo. Nós podemos ver, portanto, que o fígado é um órgão crucial na homeostase do colesterol plasmático. Vamos ver que o fígado vai regular, então, a liberação ou a retenção de colesterol. Como que isso ocorre de maneira resumida? Sempre que houver uma redução, uma baixa concentração de colesterol plasmático, o fígado atua aumentando e acrescentando colesterol plasmático. De maneira oposta, sempre que for detectado pelo fígado uma alta concentração de colesterol plasmático, o fígado vai remover este colesterol do plasma sanguíneo e esse colesterol vai ser eliminado do nosso corpo por meio das fezes, uma vez que a bile vai reter esse colesterol, seja para a formação dos saios biliares, ou seja, pela secreção do colesterol na bile. Esta bile vai ganhar o intestino delgado e, por meio das fezes, vai ser eliminado do nosso corpo durante a excreção. Alguns fatores aumentam e muito a concentração plasmática de colesterol no nosso corpo. O principal fator que aumenta a concentração plasmática de colesterol é uma dieta rica em ácidos graxos saturados. E quem são esses ácidos graxos saturados? Os ácidos graxos saturados são as gorduras, os lipídios de origem animal. Comendo muita gordura saturada, ocorrerá o aumento significativo da concentração plasmática do colesterol. De maneira oposta, outros lipídios podem diminuir a concentração plasmática de colesterol. Por exemplo, a ingestão de ácidos graxos poliinsaturados e também a ingestão de ácidos graxos monoinsaturados. Esses ácidos graxos monoinsaturados é o azeite de oliva, que diminui a concentração plasmática de colesterol. Obviamente, existem também fármacos que vão regular a concentração plasmática de colesterol. Esses fármacos são receitados
por médicos quando o paciente está com uma concentração exageradamente alta de colesterol e precisa diminuir esse excesso de colesterol plasmático. Basicamente, esses remédios atuam inibindo as vias metabólicas que sintetizam o colesterol ou também podem interferir na absorção intestinal do colesterol. Pessoal, a respeito da absorção dos lipídios, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham chegado até o final. Se chegou até aqui, deixe um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais!